CEJA de São José dos Campos, videoaula da apostila EJA Mundo do Trabalho, História Caderno do Estudante, Ensino Fundamental, Anos Finais, volume 4. Nós vamos iniciar através do volume 4, na medida em que os alunos que estão no volume 1, 2 e 3 poderão acompanhar esta videoaula, porque mais tarde chegarão ao volume 4. Decidimos por realizar esta videoaula a partir do volume 4, na medida em que pode beneficiar a todos os alunos que futuramente chegarão aos temas das unidades desta apostila, que serão apresentados logo a seguir. Iniciaremos, portanto, na apostila do ensino fundamental, pela unidade 4. O videoaula anterior foi a respeito do tema 1, e o videoaula presente abordará o final do tema 1 e início do tema 2. Isto é, o dilema da formação nacional e o governo Juscelino Kubitschek, ou JK. Iniciaremos, portanto, a partir da página 100. Na página 100 dessa apostila, nós temos aqui um tópico, outro aspecto do dilema da formação nacional. Vamos ao texto. A outra face do dilema da formação nacional é a relação com o capital internacional. O capitalismo no Brasil desenvolveu-se mais tarde que na Europa. Enquanto lá ocorria a Revolução Industrial, no final do século XVIII, aqui no século XIX ainda estava marcado pela exportação de café produzido por escravos. E quando a indústria brasileira começou a se desenvolver no final do século XIX, formavam-se na Europa e nos Estados Unidos da América os grandes monopólios do capitalismo mundial. Bem, analisando este parágrafo, vivia-se um dilema na formação nacional brasileira. Um dilema significa que haviam problemas cujas soluções eram múltiplas e cuja solução engendraria uma mudança completa na estrutura econômica, política e social do país, cuja solução à estrutura política, econômica e social do país não estava aparelhada para solucionar. O Brasil se inseriu na ordem capitalista mundial como um país de economia dependente e como um país de economia primária. O que é uma economia primária? É aquela que produz gêneros primários, isto é, gêneros agropastoris ou matérias-primas provenientes de minérios ou combustíveis. Uma economia primária é uma economia cuja dotação tecnológica é bastante limitada. Para se produzir café ou se produzir açúcar, não é necessário muita tecnologia, ainda mais num país cujo passado colonial foi estabelecido mediante latifúndio e o trabalho escravo. Portanto, no século XIX, enquanto a industrialização avançava pela Europa, principalmente no Ocidente europeu, e também pelos Estados Unidos, o Brasil ainda era um país fundado no latifúndio, na grande propriedade da terra nas mãos de poucos, no trabalho escravo, que não gera um mercado interno, um mercado consumidor que estimule a produção industrial ou uma eventual produção industrial, e
um país produtor de gêneros primários que eram destinados à exportação. Então, gêneros primários que não eram produzidos para gerar uma dinamização econômica, para gerar novas transações econômicas, novos empreendimentos no próprio mercado interno. Eram direcionados para a venda no mercado exterior. Então, isso gerava um grande dilema. Como solucionar a mudança estrutural da sociedade e da economia brasileira, ao mesmo tempo que se pudesse inserir a economia brasileira, inserir o Brasil no contexto do sistema capitalista mundial, da expansão do sistema capitalista mundial, de modo autônomo, ao invés de inserir a economia brasileira numa condição de dependência. Então, além de superar a sua condição de economia primária, isto é, desenvolvendo empreendimentos industriais que pudessem alterar a matriz de produção e a matriz econômica da sociedade brasileira, era necessário também concorrer contra grandes corporações mundiais que já se consolidavam nos Estados Unidos e na Europa e que dominavam a produção, as linhas de crédito e o comércio internacional, além da tecnologia, numa condição de monopólio. Isto é, o mercado internacional era controlado por um reduzido número de grandes corporações, cujo poderio tecnológico, cujo poderio de financiamento de crédito, taxas de juros e cuja produção tecnológica eram tão avançados e tão desenvolvidos e num volume tamanho que empresas privadas brasileiras, capitalistas brasileiros, tinham que concorrer contra todo esse poderio de corporações que atuavam planetariamente. Portanto, as relações de concorrência de empreendimentos de capital brasileiro, de capital nacional, perante essas corporações mundiais, essas multinacionais, perante o capital estrangeiro, no cenário do mercado internacional, devido à monopolização da tecnologia, do financiamento, do crédito e da produção industrial, se dava em condições de concorrência totalmente desiguais, fazendo com que a industrialização brasileira, por meio do capital privado, se tornasse algo desestimulante. E se o investimento do capital privado na industrialização brasileira não gozava de estímulos econômicos, restava ao setor público, isto é, restava ao Estado, direcionar capitais estatais para planos de desenvolvimento industrial. Então este era o dilema: se inserir de modo autônomo, ao mesmo tempo em que você tem que vencer a concorrência monopolística de grandes corporações no cenário do mercado internacional, ao mesmo tempo em que, para se inserir autonomamente, era necessário um investimento maciço e amplo no setor industrial, na industrialização, que pudesse tornar a economia brasileira mais competitiva no cenário internacional. E para isso era necessário mudar a estrutura política, social e econômica do Brasil, isto é, retirar os grandes volumes de capital do setor primário, essencialmente da agricultura, nos latifúndios, que ainda no século XIX era realizada por meio do trabalho escravo e, portanto, diminuir o poder dos grandes proprietários de terra, isto é, dos latifundiários, no contexto político e social brasileiro. Então, voltando ao texto, diante dessa realidade, a indústria nacional não apresentava condições de competir com empresas que tinham décadas de experiência em desenvolvimento tecnológico. As condições de competição
de empreendimentos privados, de capitalistas privados, né, de capitalistas brasileiros, só teria que ocorrer diante de um cenário no qual a indústria nacional precisasse competir com empresas estadunidenses ou europeias que tinham já décadas de desenvolvimento tecnológico. Portanto, o desenvolvimento de tecnologia para tornar os empreendimentos privados competitivos não ocorreria da noite para o dia e, além disso, necessitariam volumes de capital, isto é, volumes de investimento bastante elevados. Portanto, na estrutura econômica do Brasil, cujos capitais estavam concentrados no setor agrário ou agropastoril, investir-se grandes somas de capitais na mudança da estrutura econômica para empreendimentos industriais do capital privado, demonstrava-se uma taxa de risco muito mais elevada do que os capitalistas brasileiros estavam dispostos a aceitar. Além disso, seria necessário, diante daquela conjuntura, estabelecer medidas protecionistas. Para desenvolver a indústria nacional, seriam necessárias medidas que protegessem o mercado interno, privilegiando a indústria nacional. Proteger de que modo? Por exemplo, aumentando o valor dos impostos para os produtos importados. Na medida em que se aumenta o valor dos impostos ou das taxas alfandegárias dos produtos importados, esses produtos estrangeiros ficam mais caros do que o produto nacional, de modo que a indústria nacional poderia competir no mercado interno com os produtos estrangeiros em condições protegidas, em condições mais favoráveis, o que facilitaria que esses empreendimentos de curto alcance, no médio e longo prazo, pudessem se expandir devido à sua maior capacidade de concorrência, decorrente dessas medidas protecionistas, como o aumento dos impostos para os produtos estrangeiros ou os produtos importados. Isso também faria parte de uma política de Estado que pudesse favorecer o desenvolvimento e a ampliação do capital privado, do capital nacional de cunho privado, para estimular o investimento no setor industrial, através das medidas protecionistas. É preciso lembrar que essas medidas de caráter protecionistas foram adotados tanto em países como a Alemanha, como também nos Estados Unidos, em décadas anteriores. Contudo, a proteção à indústria nacional contrariava os interesses das indústrias multinacionais e também de empresários brasileiros que eram vinculados a estas multinacionais, que eram acionistas ou parceiros ou que tinham pequenos empreendimentos ou médios empreendimentos que dependiam da cadeia de produção dessas empresas multinacionais, que portanto tinham empresas que eram fornecedoras de empresas multinacionais. Então, a proteção à indústria nacional, obviamente, geraria a contrariedade dos interesses das indústrias multinacionais, pois dificultaria esses negócios no mercado internacional. Na medida em que as empresas de capital privado nacional teriam condições favoráveis e subsidiadas pelo Estado, por meio de concessão de empréstimos a juros mais baixos do que os juros praticados no mercado, ou pelo aumento dos impostos sobre o produto estrangeiro, que faria com que o produto importado estrangeiro fosse mais caro do que o produto fabricado por empresas ou fábricas de capital nacional, fábricas brasileiras. E para os capitalistas proprietários das multinacionais, o estímulo
de políticas do Estado Nacional brasileiro para o setor privado, para os capitalistas brasileiros expandirem os seus empreendimentos no setor industrial e, portanto, criarem condições para futuro desenvolvimento tecnológico e aumento da capacidade competitiva de seus empreendimentos e possivelmente uma futura expansão em direção ao mercado internacional, faria com que os capitais nacionais, isto é, os capitais brasileiros, se tornassem potenciais concorrentes contra os monopólios das grandes corporações internacionais, das indústrias multinacionais, que não desejavam ter o número de concorrentes no cenário, no mercado internacional elevado. Um grande exemplo do aumento de competitividade, da autonomia tecnológica e industrial e econômica e da opção que se fez pela expansão e investimento de capitais no setor industrial, não por meio do capital privado, mas por meio do capital estatal, é a Fábrica Nacional de Motores, por exemplo, criadas durante o governo Vargas, que era uma empresa de capital estatal, isto é, uma empresa de capital não privado, mas de capital do Estado, criadas durante o governo Vargas, e que era produtora de carros e caminhões, assim como de tratores, né, veículos de grande porte destinados à atividade econômica agropastoril. Então você tinha uma fábrica de capital estatal, uma empresa estatal, produzindo carros, caminhões e também tratores no próprio Brasil, desenvolvendo tecnologia e expandindo a sua planta industrial, se fortalecendo a sua planta industrial, que, portanto, esta Fábrica Nacional de Motores, essa empresa estatal, tornava-se uma concorrente das fábricas estrangeiras, dos capitalistas estrangeiros, então aumentando a concorrência e fazendo com que capitalistas estrangeiros perdessem mercado no próprio Brasil e, quiçá, futuramente sofressem a concorrência numa possível expansão de uma fábrica como essa no cenário internacional, como ocorre hoje com a Petrobras, por exemplo. Em resumo, promover o desenvolvimento do país de modo autônomo, com autonomia, né, sendo capaz de gerar a própria tecnologia, criando institutos de pesquisa, institutos de desenvolvimento, investindo em universidades, centros de produção de base científica que vai se reverter na produção de tecnologia e que viesse a fortalecer a nação brasileira, né, fortalecendo tecnologicamente, economicamente e, obviamente, nacionalmente a nação brasileira, significava colocar a riqueza e o trabalho, né, agora já assalariado, não mais escravo, a serviço dos anseios e também das necessidades do conjunto da população brasileira, e não apenas dos proprietários de terra, dos grandes proprietários de terra, isto é, dos latifundiários que tinham grandes propriedades de terra com trabalho escravo, que produziam gêneros destinados ao mercado internacional e não ao mercado interno. Então era necessário combater e concorrer contra as multinacionais, contra capitalistas estrangeiros e também combater capitalistas agrários, a burguesia agrária brasileira que vinha lucrando, vinha acumulando capitais e riquezas durante os 3 séculos anteriores por meio do latifúndio e da exploração do trabalho escravo. Portanto, era necessário que se rompesse
com as estruturas que marcaram a formação histórica do Brasil. Uma formação histórica que vinha desde os tempos coloniais, né? Desde o período em que o Brasil foi constituído como colônia e permaneceu como colônia, com latifúndio, trabalho escravo, economia primária, sem mercado interno. Portanto, quando o trabalho e as riquezas eram explorados segundo os interesses alheios aos da população brasileira, mas segundo apenas os interesses da oligarquia agrária e da classe de setores da burguesia bancária que se associava à oligarquia agrária. Então, para superar o capitalismo dependente que se estruturava na sociedade brasileira, era necessário romper com a força política e econômica da oligarquia agrária brasileira e também concorrer contra a burguesia industrial e bancária estrangeira. Logo, isso era um grande dilema. Como granjear apoio político nacional, apoio político dentro do próprio Brasil, para coletar impostos e direcionar esses impostos para investimentos por meio de empréstimos a empreendimentos que fossem de caráter industrial, ou diminuir as taxas de juros de médio e longo prazo com empréstimos de médio e longo prazo para que capitais privados pudessem ser investidos no setor industrial, ou coletar impostos para que investimentos estatais pudessem ser aplicados no setor industrial, através da criação das indústrias de base e também de indústrias de transformação por meio de capital estatal, através da emissão de moeda ou da coleta de impostos. O que faria com que os estímulos secularmente, isto é, ao longo dos séculos, que eram dados à oligarquia agrária brasileira, aos latifundiários, proprietários de fazendas e de escravos, exploradores de trabalho escravos, tivessem que se deparar com a diminuição do seu prestígio e do seu poder social, e que se traduzia em poder político, e que se aproveitava dos recursos públicos, isto é, da receita pública, do orçamento do Estado, para privilegiar os seus negócios. Portanto, inserir o Brasil a partir de um plano de desenvolvimento industrial que pudesse tornar o país uma nação mais independente e com tecnologia mais autônoma, era uma política de desenvolvimento econômico que contrariava os interesses da oligarquia agrária nacional, da burguesia bancária associada a esta oligarquia nacional, e que contrariava também os interesses dos capitalistas estrangeiros, cujas multinacionais atuavam no Brasil e que veriam o mercado interno brasileiro ser diminuído devido à concorrência dos novos empreendimentos industriais de capital brasileiro, que fariam a concorrência contra as empresas multinacionais. Portanto, é nesse sentido que se fala em um grande dilema de desenvolvimento nacional, de superação do subdesenvolvimento ou da condição de dependência de economia primária provinda dos tempos do período colonial, e que se avizinhava no contexto nacional brasileiro na primeira metade do século XX. Bem, nós vimos aqui nesse trecho quais foram
os dilemas através dos quais se formularam políticas de desenvolvimento para o Brasil. Vimos que o Brasil era um país proveniente de uma economia agrária, cuja estrutura era direcionada para o mercado externo, fundada no latifúndio, isto é, na grande propriedade da terra, grandes propriedades de terra na mão de muitos poucos, nas quais se realizava uma produção agropastoril destinada ao mercado externo e não ao mercado interno, portanto, que não gerava a circulação de mercadorias e de renda no mercado interno, o que poderia favorecer o aumento da renda nacional, o aumento da renda interna no próprio Brasil e, portanto, estimular novos empreendimentos e inovações que pudessem dinamizar a economia brasileira e fazendo com que ela deixasse de ser apenas agrária. E vimos também que a necessidade de expandir o setor industrial ou a necessidade de implantar um desenvolvimento industrial que superasse a condição agrária da estrutura econômica e da sociedade brasileira enfrentava a oposição da oligarquia agrária, que se beneficiava com a estrutura econômica que se montou durante os tempos coloniais, e que capitalistas privados teriam muita dificuldade ou enfrentavam muita dificuldade para empreender, para estabelecer empreendimentos industriais, porque isto necessitaria grandes volumes de capitais para fazer frente às grandes corporações mundiais, isto é, as empresas multinacionais que atuavam planetariamente e que já tinham décadas de desenvolvimento de tecnologia e de acúmulo de capitais para reinvestimento e para obtenção de empréstimos a juros muito mais baixos e que, portanto, tinham alta capacidade competitiva. Logo, empreendimentos industriais nacionais por meio do capital privado enfrentava grandes obstáculos devido às condições desiguais de competição entre o capital privado nacional e o capital privado estrangeiro. Logo, se optou para vencer esse dilema, implantar uma política de Estado, uma política através da qual se revertesse o orçamento do Estado obtido com a cobrança dos impostos em capital estatal, isto é, na criação de empresas estatais que pudessem desenvolver industrialmente o país. A exemplo da Fábrica Nacional de Motores, que era uma fábrica produtora de carros, caminhões e tratores, que era de capital estatal, criada durante a Era Vargas. Bem, com isso concluímos essa parte da apostila aqui. Espero que este vídeo tenha contribuído para que você possa entender melhor os dilemas da formação nacional brasileira, vinculados aos planos de desenvolvimento industrial, isto é, aos planos de industrialização da sociedade brasileira. Agora, através do link do formulário do Google Forms, através do qual você chegou até a este vídeo, há uma questão de análise. Preencha esta questão de análise, responda esta questão de análise e envie para nós, porque por intermédio dela nós registraremos a sua atividade escolar e através dela você manterá a sua matrícula ativa. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.